A cerveja mesmo, né? Boa noite aí, gente. Então, vamos lá. Essa aqui é a aula sobre indução, na verdade, exercício sobre indução. Na aula passada também a gente fez isso, fizemos exercícios sobre indução matemática, sendo que eu só fiz 6, eu acho que faltaram aí uns 4, por volta disso, de exercícios para a gente completar essa lista. Antes disso, na aula passada, eu justifiquei, né, a técnica de indução, eu falei sobre por que realmente a indução pode ser vista como uma técnica. E isso eu quis fazer para justamente completar, né, o conteúdo da aula de indução, porque eu falei sobre isso até, dei uma justificativa, mas não tão formal a ponto de chegar a dizer ser uma demonstração, né? Então foi bem por alto que eu falei sobre isso. E como eu justifiquei bem as outras técnicas, né, que são direta, contradição, contrapositiva e por casos, né, nas suas aulas correspondentes, então a própria indução ficou aí isso para ser feito nessa aula passada que eu fiz. Para provar a indução, se vocês lembram bem, né, eu fiz foi uma demonstração por contradição e eu usei como base, né, para demonstrar isso, a técnica, o princípio da boa ordenação, certo? Foi esse princípio que foi utilizado dentro da demonstração. Ela foi uma demonstração por contradição e a implicação da indução, né, é justamente a hipótese, né, daquela implicação, é justamente o que a gente faz no passo a passo da indução, né? Era suficiente, então, você ter na sua demonstração a garantia da base, da hipótese e do passo, para que então você conseguisse que tudo que esteja dentro do conjunto de naturais, para todos os elementos ali, a propriedade passa a ser verdadeira. E aí sim, depois eu fui aplicando os exercícios, né? Então hoje a gente só vai dar continuidade a isso, tá? Só antes da gente realmente entrar nos exercícios aqui, falar um pouquinho sobre a prova, né? Da matéria da prova de vocês, que vai ser já daqui a 2 semanas, talvez. Enfim, não sei, hoje é terça, né? Então, ó, hoje é terça, aí tem quinta, aí depois tem terça, depois tem quinta. Terça é hoje, exercício. Aqui é relação de recorrência, que no cronograma está tanto para ser nessa aula desta quinta, quanto da aula da terça-feira, da semana que vem. Sendo que eu vou tentar falar tudo nessa aula aqui de quinta-feira. Então, inclusive, eu vou começar a aula assim que eu entrar, já vou começar a aula na próxima aula, não vou ficar de muito papo com vocês antes, para poder dar tempo de eu falar tudo, que é uma aula um pouco longa, para justamente na terça-feira, apesar de no cronograma também estar para falar sobre relação de ocorrência, eu já vou querer fazer exercício sobre isso. Então, terça-feira eu faço exercício sobre relação de ocorrência, quinta-feira da semana que vem também aula de exercícios, sendo que aí a minha ideia é fazer exercícios sobre todo o conteúdo da segunda prova, que vai ser na outra terça-feira, né? Eu acho que é isso que está no cronograma. E o conteúdo da prova, então, a gente acabou a primeira parte do curso, né? A gente iniciou falando sobre teoria dos conjuntos, aliás, sobre lógica, depois a gente foi para a teoria dos conjuntos. Isso foi a primeira prova. Depois a gente logo iniciou com princípio aditivo, multiplicativo e aplicações. Este assunto aqui, ele trata de algumas aulas, né? Então, dessas aulas eu tenho umas 2 ou 3 aulas que só são de exercícios. Então, no estudo de vocês, vocês podem ver essas aulas de exercícios que vai ajudar bastante, ao meu ver, né? Falando sobre permutação, arranjo, combinação, combinação com repetição, a relação disso tudo, o que que uma coisa se relaciona com a outra, combinação com repetição. A gente também teve uma aula sobre isso e aula de exercício também sobre isso. E aí depois, uma outra aplicação é o triângulo de Pascal, que aqui eu não tenho aula de exercício, não deu tempo de eu fazer exercício, mas vocês têm lista sobre isso, na aula eu fiz exercício sobre isso, e vocês podem me perguntar se estiverem com dúvidas aqui. Depois a gente viu logo técnicas de demonstração, que aí foram 2 aulas, para uma delas falar sobre direta contrapositiva, e a outra para falar sobre contradição e
por casos, né? E aí depois foi exercício, né? A gente teve aula de exercício de técnica de demonstração, que inclusive a gente fez as questões sobre isso aqui nessa lista 9, né? E depois foi a aula de indução, né? E sobre a aula de indução, a gente também viu depois 2 aulas de exercício, que foi a aula passada e essa aula de hoje. Depois, a próxima aula em relação de recorrência é a aula que vem, e aqui, então, para ter essas aulas de exercício e tudo mais, a gente fecha o período assim. Tá legal? Essa é a segunda parte da matéria, então veja que é um conteúdo que não é pequeno, eu acho que é um conteúdo considerável, e porque são coisas meio que independentes, né? Apesar de eu conseguir separar aqui esse assunto em um tópico, aqui tem muita coisa vista aqui dentro, né? Aqui também, técnica também, indução também, relação de conhecimento também. Então estudem, tá? Professor, Estudem. Oi. agora só vai ter então a VON 6 Isso, aí e sobre avião, avião. né? Sobre avião. Quinta-feira eu vou passar avião 6 e a última avião de vocês, tá? Se eu não passar na quinta, eu vou passar na sexta, tá? E aí o prazo que eu vou colocar é até provavelmente domingo da semana que vem, E conteúdo dela. até a última aula, até a aula de relação de recorrência, Tá. beleza? Alguém queria falar aí, eu acho. No caso, você respondeu que era o prazo. Ah, tá. Vou colocar pelo menos até domingo da próxima semana. Não posso colocar o prazo muito depois, porque o período vai acabar terça aqui, né? Então, nessa terça aqui, acaba as aulas e, quer dizer, é a prova de vocês, e é o tempo para eu corrigir as provas, as aviões que eu tiver faltando corrigir, e postar as notas de vocês. Então, essa semana agora, eu vou tentar ao máximo corrigir as aviões que eu estou pendente, né? Que eu acho que é avião 5, 4. Acho que até avião 3 eu corrigi, né? Acho que é Sim. avião 5 e 4. Vou tentar corrigir essa semana, e como vocês. É o lado bom de ter poucos alunos, né? Que é pouca atividade para corrigir. Mas é ruim ter poucos alunos, né? Porque a turma começa muito grande e vai diminuindo, isso não é bom. Corrige a 4 com carinho aí, por favor. Tá bom, tá bom. Exatamente, professor. Dá aquela olhada na pessoa que desenvolveu a explicação, tá ligado? Não só tudo, não só o final, não só a resposta, entendeu? Pessoa que botou uma carinha feliz no final. É, é, Eu não fiz olhar isso, com mas, pô, carinho, eu né? percebi que tava muito amor lá, tá ligado? Entendi. Bota uma carinha feliz lá e me quebra, né? Então, sobre avião 6, se vai dar tempo de falar sobre as questões. Pois é, não vai dar tempo, né? Porque depois da entrega já é a prova, então não vai dar. A não ser que antes da prova eu poste o gabarito, quem sabe posso fazer isso, né? Mas, enfim, por isso que eu quero colocar o prazo antes da prova de vocês, né? Para vocês também terem tempo de terem uma ideia de como seria o gabarito. Eu vou tentar postar o gabarito sim, tá? E dessa avião 6. E dessa última avião eu falo sobre ela na quinta-feira antes da prova, né? Que é a aula de exercícios e tal, tirar dúvidas de vocês e tudo mais. Beleza? Ok, professor. Passado esse roteiro, né? Como vai ser até o final do curso, que na verdade está bem logo, vamos aos exercícios sobre indução, tá? Então, essa lista 9, né? Ela cobre matérias que vão desde essa parte de técnica até a próxima aula também. Então, por isso que a gente está fazendo ela aos poucos, né? Da questão 1 até a 4 a gente já fez, a 5 também, a 6 também, a 7 é com vocês, já façam durante os exercícios da aula. Na aula passada a gente fez a questão 8 até o item E, certo? Então a gente fez a B, C, D e E, sendo que a E é um pouquinho diferente das anteriores, né? E vamos falar um pouquinho ainda sobre essa E, porque essa letra F é muito parecida com essa letra E, tá? Então, vamos tentar lembrar um pouco, né? Não sei se estava todo mundo presente, não sei se todo mundo reviu a aula, reviu a gravação, enfim. Mas vou tentar resumir rapidamente aqui esse item E, para aí a gente conseguir fazer da mesma forma vai ser o item F, tá? E vamos a ele, tá? Eu vou lá por... Não, vou para lá ainda não, vou trabalhar com ele aqui. Então, aqui a questão ela está dizendo, seja uma sequência Fn definida por esta regra que aparece aqui, tá? Essa regra é o que a gente chama de uma regra, uma relação recursiva,
inclusive é conteúdo da próxima aula, mas já antecipando o que é uma sequência recursiva, o que ela quer dizer? É uma sequência de elementos, então tem elementos que aparecem numa certa ordem, que vai desde o primeiro até onde você quiser. Então, tem um primeiro na primeira posição, tem um elemento na primeira posição, perdão, tem um elemento na segunda posição, tem um elemento na terceira, assim por diante, tem um elemento na enésima posição para qualquer n que você escolha natural. E aí, você sabe a posição ali, n, o elemento que está ali vai ser dado por uma regra. Caso sejam os dois primeiros, você já sabe claramente quem são por definição, tá? Para os próximos elementos, cada um deles é obtido da seguinte forma: é você somando quem está na posição anterior com o dobro de quem está a duas posições anteriores a essa enésima aqui. Ou seja, se eu quero saber quem é o elemento na posição 3, é eu somar 1 com 2 vezes 5. Se eu quero saber quem está na posição 4, é eu somar quem está na posição 3 com o dobro de quem está na posição 2. E assim por diante, certo? Isso é a regra recursiva aqui. Veja que para você obter o elemento em qualquer posição, você consegue. Basta aplicar essa regra. Você consegue. Só que isso é demorado, porque para você saber o elemento específico numa posição, você precisa saber todos os anteriores. É necessário você saber quem é o anterior, quem é o anterior do anterior, do anterior do anterior do anterior, e assim chegar até a base, que no caso aqui é 1 e 2. Enxergam isso, né? Por exemplo, F5 é F4. Na aula passada eu falei sobre isso, né? Mais 2 é F3. E F4, inicialmente, você não sabe. Então, por isso você precisa calcular F4, que é F3 mais 2 F2. Isso é o F4. E o F2, o F3, você também não sabe, porque não está dado aqui o valor dele. Então, você tem que calcular. F3 é F2 mais 2 F1. E aí sim, você tendo F2, você consegue substituir, você tendo F1, você consegue substituir, F2 sim, F3 você ainda não, você ainda tem que abrir a expressão para F3 aqui. É isso que você consegue resolver de modo algorítmico, recursivamente falando. Saber qual é o elemento que está ali. Dessa forma, é aplicando a regra. Sendo que aí você é apresentado também nessa questão aqui, além da fórmula recursiva, essa outra fórmula, que é o que a gente diz como fórmula fechada, porque para obter o elemento que está nesta posição, basta você substituir pelo valor de n, você não precisa saber nada em relação ao anterior do n, ou seja, do n-1, quem está na posição n-1, posição n-2, não precisa disso. Isso é o que a gente entende, então, como fórmula fechada. É algo que não é recursivo, tá? E aí, o que é pedido para ser provado aqui é que você consiga, então, justificar que esta fórmula corresponde a exatamente esta fórmula. Na aula que vem, eu falei sobre isso na aula passada rapidamente. Na aula que vem, vocês vão aprender como de um problema você consegue resolvê-lo por meio da sua fórmula recursiva. A gente vai ver isso. Além disso, a gente vai ver como que de uma fórmula recursiva você consegue obter a sua fórmula fechada. A gente também vai ver isso. Nessa aula de hoje, eu estou sendo mais gente boa. Eu estou nem falando que problema que ele está resolvendo, não estou falando nem como você conseguiu resolver. Pensa que algum oráculo te falou qual é a fórmula fechada. Eu só quero que você verifique que realmente essa fórmula corresponde a esta fórmula aqui. E como é que a gente vai fazer isso? Por indução. Lembrando o que é a indução, ela é uma técnica que você tem que utilizar 3 etapas na sua demonstração, certo? As 3 etapas são base, hipótese e passo, tá? Então, você tem que, primeiro de tudo, saber qual é a propriedade que você quer. E, além disso, você tem que saber bem sobre qual conjunto você está querendo provar aquela propriedade. E tem que ser um conjunto dos naturais ou um subconjunto dos naturais, porque é no que se aplica aquele teorema da indução lá. Então, isso que a gente viu na aula passada, né, o teorema da indução. Então, aqui a gente quer saber, aqui a gente quer provar que a fórmula recursiva, que é esta daqui,
E uma coisa que eu vou chamar melhor atenção na aula que vem, a fórmula recursiva ela é baseada por 3 coisas, na verdade 2 coisas. É a fórmula, é a expressão que dá a recursividade e, além disso, a sua base. Aqui a base são 2 elementos, porque aqui eu preciso saber tanto o anterior quanto o anterior do anterior. Se a expressão recursiva fosse em função dos 3 anteriores, ou seja, do n-1, do n-2, do n-3, então a base seria F1, F2, F3. Se a expressão recursiva só fosse em função de f de n-1, então a base só seria o f de 1. Tá? Isso a gente vai entender melhor na aula que vem. Tá? Mas, enfim, isso é a recursividade. É a expressão recursiva e é a base da recursão. Dado essa expressão recursiva, a propriedade que você quer provar é que o valor que a gente tem vindo desta expressão recursiva é exatamente o resultado desta conta aqui. É isso. Então, essa é a propriedade que vale para todos os elementos que pertençam ao conjunto dos naturais. É outra coisa que eu falei que é importante, é você saber qual é a propriedade e saber qual é o conjunto que você está trabalhando. Se fosse a partir do 3, para todo n maior do que 3, então isso seria diferente, porque aí a base seria o primeiro elemento do conjunto específico, como aqui a dos naturais é 1. Se fosse a partir do 3, então seria o 3 a base. Logo, como a base é o primeiro elemento e o primeiro elemento dos naturais é 1, você tem que verificar que F1, a propriedade é verdadeira, ou seja, P1 acontece. A recursão, você tem ela, você já sabe que F1 é igual a 1 por conta da recursividade, da base da recursividade. Basta você verificar que o resultado dessa conta para quando n é igual a 1 resulta em 1. E realmente você vê isso, porque 2 elevado a 1 menos 1 é 1. Então, você tem a sua base provada. Veja que uma coisa é quando eu falo é base da recursividade. Base da recursividade, neste caso aqui, é tanto F1 quanto F2. Porque são os casos básicos, os casos que são dados por definição que não usam recursividade. Esta é a base, esses 2 casos. Enquanto que na indução, não. Na indução, a base dela é somente o primeiro caso, porque, lembrando do teorema da indução, a base da indução se refere a você provar que a propriedade seja verdadeira para o primeiro elemento naquele conjunto que você está considerando. E o primeiro elemento natural é 1, e é só ele é o primeiro. Então, a base é só nele. É nele que você tem que provar, pronto, acabou. Está feita a base. Então, você não tem que verificar que F2 também é verdadeiro, verificar que F3 também é verdadeiro. Não, está errado se fizer isso. É redundante, não precisa fazer isso. Não é que está errado, mas não está acrescentando nada novo. Hipótese de indução, você vai assumir, e veja que aqui é um pouco diferente das outras induções, e a gente vai entender um pouco dessa diferença aqui agora. Na verdade, a aula passada eu falei sobre isso, mas como a gente está revendo isso, né? Aqui o que a gente tem da hipótese é que a propriedade seja verdadeira para todo mundo que vai do primeiro elemento até o késimo elemento, para algum késimo que você escolha, qualquer um arbitrário aí. O que quer dizer isso? Quer dizer que para qualquer i que você tome de 1 até k, f de i é igual a 2 elevado a i, que soma menos 1 elevado a i. Isso é a sua hipótese. E, de novo, a recursividade está aqui. Não está sendo mexida em nada. Ela é essa e pronto, acabou. Essa que é o que a gente está querendo confirmar. Que o valor que sai daqui é o mesmo que sai desta expressão. Por isso que a gente tem essa igualdade na hipótese de indução. Bom, indo para o passo, e aí é uma outra coisa que eu falo sempre para qualquer indução que você vai fazer. No passo de indução, você comece dizendo qual é a propriedade que você quer provar, para justamente você não se perder no caminho pelas contas que você vai fazer. E o que você quer ter no final é que f de k mais 1 seja igual a esta soma que está aqui. Tudo em função do expoente aqui sendo k mais 1, porque é isso que diz aqui a regra. Agora, o que você tem em mãos nesse momento? Essa hipótese que eu acabei de falar. Mas não é só ela. E aí que está a diferença desse tipo de indução e ser uma indução que a gente diz ser uma indução forte, inclusive, enquanto outras são induções fracas. E
Vou tentar separar melhor essas duas coisas já já. Mas entendendo essa e o porquê essa que é dita sendo uma indução forte, é porque é necessário você aplicar a hipótese de indução não somente para o késimo elemento, para aí sim você conseguir para o késimo mais um. Não. Também é necessário você ter como hipótese os anteriores, porque você vai aplicar isso ali. E onde isso vai aparecer e o porquê eu consigo dizer isso aqui, porque eu consigo aplicar isso aqui, é por justamente o que você tem em mãos nesse momento do seu passo, não é somente a hipótese, mas é também a fórmula recursiva. Então, é nela que você sabe o valor de f de k mais 1. Você sabe? Sim, você sabe, porque foi dado na recursividade. F de k mais 1 é simplesmente a soma dos dois anteriores, é a soma do anterior com o dobro do anterior do anterior. Ou seja, f de k mais 1, ele é f de k mais 2f de k menos 1. Então, isso é o que você tem como sendo verdadeiro por conta da definição do seu problema, porque a expressão recursiva é aquela. Não é nela que você vai mexer. Você só está querendo verificar, provar que realmente a fórmula fechada bate com aquela expressão, mas aquela expressão é verdadeira. Então, f de k mais 1 é f de k mais 2 vezes f de k menos 1, e agora você consegue aplicar a indução, a hipótese de indução, porque tanto o k aparece na hipótese quanto qualquer um anterior. Então, aí que está essa indução forte, essa hipótese forte, porque você vai ser necessário aplicar essa informação de que para k mais 1 a hipótese vale. E o que significa a hipótese valer? Isso significa justamente a fórmula fechada ser bem clara para você quem é. F de k é 2 elevado a k mais menos 1 elevado a k. F de k menos 1 é 2 elevado a k menos 1 mais menos 1 elevado a k menos 1. Agora, beleza, aí que está você ter aplicado essa hipótese forte, porque você conseguiu substituir ali na fórmula recursiva justamente os anteriores, e nos anteriores você pode aplicar a fórmula fechada. E agora, daqui para o final, é só ajeitar a conta, que na aula passada eu ensinei bem o passo a passo para fechar as contas aqui e chegar justamente onde você quer. Beleza? Então, essa recapitulação é justamente o motivo e é o passo a passo que a gente faz aqui para conseguir provar essa letra F. Indo para a letra F, se vocês não estiverem entendendo, vocês me interrompam, mas eu vou continuar falando aqui. Se vocês não estiverem entendendo, vocês me interrompam, tá? Beleza. Então, na letra F, é exatamente o mesmo tipo de etapas, né? Claro, até porque a indução tem que ter essas mesmas etapas, base, hipótese e passo. Mas a estratégia é igual. É assim, a relação de recorrência aparece fortemente aí no seu passo para você conseguir aplicar a hipótese de indução. Então, sempre que você tiver uma questão que envolva uma relação de recorrência e nela você tenha que provar a sua fórmula fechada aí que seja por indução, aí está o segredo. A hipótese vai ser aplicada porque quando você for utilizar a expressão recursiva, que ela é verdadeira, para aquele késimo mais um elemento, você vai estar ali em função de f de k, e f de k está satisfeito na hipótese. Eventualmente pode ter o f de k menos 1, f de k menos 2, tudo bem. Todos os anteriores vão estar na hipótese. Então, você consegue aplicar ali naquela expressão em função de k mais 1. E está feito. E é exatamente o que a gente faz aqui. Essa letra F ela é bem legal, porque ela se refere a uma sequência que é muito famosa, tá? E ela é a sequência de Fibonacci, tá? Então, essa sequência de Fibonacci ela é importante não só para matemática, mas ela aparece na natureza, em várias obras artísticas do iluminismo, em várias épocas históricas aí. Coisas arquitetônicas na antiguidade foram feitas seguindo a sequência de Fibonacci. E essa sequência de Fibonacci, ela se aproxima sempre que você vai dividindo um termo por um anterior, ela vai convergindo para um número irracional que a gente chama de número de ouro, ou número de Deus, que é o 1 mais raiz de 5 sobre 2, é o número de Euler, assim, é esse o número aí. Então, este número, ele vem dessa sequência de Fibonacci, e a tendência que você vai ter a chegar nele
sempre que você vai dividindo um elemento desta sequência pelo anterior. Você divide os dois primeiros, a divisão dá 1. Porque os dois primeiros você sabe que são iguais a 1 por conta da definição dessa sequência. Dividindo o terceiro pelo segundo, vai dar um número lá. O terceiro, a sequência aqui já diz para a gente, ó, os dois primeiros são 1, e para obter os próximos, você soma os dois anteriores. Então, é essa subtração aqui que você vai ter. Perdão, é esse o elemento que você vai ter, a soma dos dois anteriores. Depois é esse, depois é esse, depois é esse, depois é esse, e assim vai por diante. Nunca acaba isso, porque vale para qualquer n que você tome natural. A divisão, você vai sempre tendendo de um elemento com o anterior a este número, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. É incrível isso e é muito legal você ver a aparição disso em diversos contextos. Da Vinci, nas suas obras, fez isso. A razão, essa proporção áurea, para formar o homem vitruviano, que é um homem com proporções perfeitas lá e tudo mais. E a natureza segue isso, por exemplo, o crescimento das pétalas do sol, aquele... Como é que é o nome daquela flor? Nossa, acabei de falar sobre ela, esqueci o nome dela. Girassol? Do girassol, isso. Segue também essa proporção. Enfim, e aparece em muitos lugares. Se vocês pesquisarem isso, vão encontrar uma infinidade de coisas falando sobre isso. Tá? Mas, enfim, não quero falar sobre para que serve a sequência por enquanto, mas eu quero falar da sua fórmula. Como é esta fórmula, tá? Por que aparece? Tem Matheus, muitas das coisas são tendenciosas a serem feitas porque justamente vem dessa sequência e ela tem uma medida harmônica. Então, tem uma certa beleza em relação à simetria. E a gente, como humano, tende a seguir padrões simétricos. A gente tem essa tendência. E aí, muitas coisas foram feitas por conta disso. Agora, você perguntar por que isso aparece na natureza, por exemplo, no caracol, se o caracol ele segue a sequência áurea e tudo mais, aí você não tem como ter essa resposta, né? Talvez pela mutação genética ao longo dos anos, o critério de parcimônia que você tenha pelas mutações genéticas que ocorrem com a evolução também tendem a ter uma certa harmonia e assim gerar isso, enfim, mas isso não é algo que tem uma explicação científica, talvez, entendeu? Esse desenho é muito bom, Iago. Donos no País da Matemática. Eu lembro dele quando eu era criancinha. Acho que eu tô um pouco por isso até que eu gosto de matemática, inclusive. Mas é muito legal. Inclusive, tem um monte de livro que é mais de curiosidade e tudo mais. Tem um livro muito bom, que não tem nada a ver com isso que está aqui, que eu lembrei agora. O Último Teorema de Fermat. Se vocês puderem ler, leiam, que ali vai contar a história da matemática. Tem um arco principal na história do livro que é falar sobre o Último Teorema de Fermat, de fato. Que é um teorema muito simples de entender, muito simples. Ele é uma generalização do Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras é fácil de ser provado. É uma generalização muito natural de você pensar, sendo que para ser demonstrado demorou mais de 300, 400 anos, só foi ser provado agora, em 1900 e pouco. Enfim, e esse livro ele conta a história da matemática um pouco ao longo desses vários anos, desde antes de Fermat. Tá? Fermat é um matemático muito famoso, ele estudava a teoria dos números e ele demonstrava muitas coisas, ele tinha vários resultados. E aí, antes dele morrer, né, ele tava lá, tinha livros, né, os livros dele escritos meio rabiscado e tal, e aí numa das anotações dele, ele enunciou esse teorema. Eu nem estou falando ainda qual é esse teorema para vocês, né? Mas ele enunciou esse teorema, tá? Aí, ele colocou assim, eu sei fazer essa demonstração, mas o tamanho da página que eu tenho é muito curto, porque era uma nota de rodapé, como se fosse essa página aqui, nesse pedacinho aqui no final, ele enunciou o teorema e ele escreveu isso. Eu sei demonstrar, mas o limite de páginas aqui não me deixa escrever isso. E aí ele não demonstrou, mas ele colocou o resultado lá. Aí ele morreu. Aí a filha dele, pegando os papéis dele e tudo mais, encontrou isso e, falou só, ele falou que você deve fazer isso aqui. E aquilo ali, ninguém soube resolver essa demonstração desse resultado. Ninguém soube.
E isso perdurou até 1995, e depois de 5 anos conseguiu demonstrar completamente o último teorema de Fermat. E esse teorema, então, para demonstrar esse teorema, foi criado muita coisa nova na matemática. Muita coisa, muito conhecimento envolvendo teoria dos números e álgebra para conseguir provar esse teorema. Ou seja, não é nada rápido. Acho que a demonstração disso foi 20 páginas de demonstração, uma coisa do tipo, enorme a demonstração, para resultar na demonstração desse último teorema de Fermat. Tá? Então, o que conseguiu provar, ele conheceu esse problema quando ele era criança, e aí ele ficou com aquilo. Ele ficou com aquilo tentando, querendo provar, era um desafio para ele. E ele era um matemático brilhante, ele fez matemática, ele foi estudar aquilo. E ele era brilhante, tinha um futuro enorme, já era professor de alguma universidade, ele é inglês. E aí ele meio que parou de produzir, parou de fazer pesquisa. E aí o pessoal nem entendeu, né? Pô, como é que pode? O cara era super ativo e tudo mais, ele parou. E aí ele estava fazendo escondido, ele estava desenvolvendo isso tudo escondido. E aí ele ficou, sei lá, muitos anos para conseguir provar. E aí ele estava tranquilo, porque ninguém sabia o que ele estava fazendo, então no pior dos casos ele não ia conseguir fazer e beleza, né? Vida que segue. Mas ele, supostamente, assim, ele achava que tinha provado. E aí ele foi e divulgou. Aí o mundo todo ficou sabendo que o último teorema de Fermat tinha sido provado. Aí foram os revisores validar aquilo, né? Ver se realmente está certo aquilo. E aí viram que ele desenvolveu toda uma teoria nova para provar aquilo, que estava bem legal, mas tinha uma coisa que não estava certa. E aí mandaram para ele, ó, tá certo isso não. Ele errou o sinal. Tipo isso. Aí ele foi e pegou. E ele já era famoso, porque assim, todo mundo soube, pô, foi provado por ele e tal, então ele já era atração e tudo mais. Aí, e na comunidade científica, né? E aí ele foi, pô, aí ele foi consertar, ele conseguiu. Mas numa pressão danada, né? Porque assim, ele não tá mais sozinho, todo mundo aqui agora tá em cima dele. Aí, conseguiu? Vai conseguir? Não vai conseguir, sabe? Isso ficou mais alguns anos para ele conseguir, de fato, aí, ter provado esse teorema. E o teorema é muito legal. Querem ver como é esse teorema? Na verdade, eu tô falando para vocês, eu nem falei com a outra turma. Vou até falar para depois a outra turma assistir isso aqui que eu tô falando para vocês. Para efeito de curiosidade, né? Ele é assim, mostrar, não vou mostrar, não, porque eu nem sei mostrar aquilo. Tá, mas enfim, o enunciado. Bom, deixa eu ver se eu lembro, né, também. Será que eu lembro? Ih, eu não sei se eu lembro. Mas enfim, rapidinho na internet. me fala aí como é que é o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Isso daqui é o que a gente entende como hipotenusa do triângulo retângulo, isso aqui é o cateto do triângulo retângulo, isso aqui é outro cateto do triângulo retângulo. Certo? Correto. Sim. A gente tem casos em que, se você tomar valores inteiros de A, B e C, isso aqui você consegue. Por exemplo, 5 ao quadrado é igual a 2... 4 e 3? 4 e 3, né? 4 e 3 ao quadrado, Isso. né? Isso. Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, porque dá 16 mais 9, né? Então, esses números são interessantes. Tem nomes para eles. São números que satisfazem eles serem inteiros e você consegue resolver a expressão. Tá? Então, você quer saber quais são os números que satisfazem isso. Além de 3, 4 e 5, tem outros? A resposta é tem outros. Tá? Mas, beleza. Aí, tá vendo que aqui é 2? Agora, vamos mudar esse 2 para 3. Tá? Vamos mudar, ao invés de 2, 3. A ao cubo é igual a B ao cubo mais C ao cubo. Mudei a expressão. Mas veja, mantém ainda uma certa relação aí, né? Agora, beleza, não quero mais 3, vamos mudar para 4. A quarta igual a B a quarta mais C a quarta. Ou seja, considera essa expressão aqui da seguinte forma.
A elevado a N mais B elevado a N mais C elevado a N para qualquer N maior ou igual do que 3. Tá legal? O teorema de Fermat diz que para N maior ou igual do que 3, não existem A, B e C que satisfazem essa expressão. Para qualquer N que você tome maior ou igual do que 3. Entenderam? Caraca. É. Então, esse é o teorema. É fácil de entender, né? Eu acho que é esse, tá? Eu acho que é esse. Eu acho que é isso sim. Mas eu não entendi. Mas onde que por que não consegui. Por que demoraram tanto pra. Porque onde ele parou, né? Assim. Beleza, ele deixou lá um resultado final, mas onde ele parou? Ele só deixou literalmente o resultado e as pessoas tiveram que chegar. Só isso. Ele falou que não existem A, B e C pertencentes ao conjunto dos números inteiros que satisfaçam essa expressão para qualquer N que você considere maior que 3. Não existem A, B e C pertencentes aos inteiros em que, para qualquer N que você considere maior que 3, essa expressão seja verdadeira. Entendeu? Cara, sim. Ele só escreveu isso. E, além disso, né, ele botou essa... Acho que foi mais pelo... Esse comentário dele que gerou tanta... A revolução da matemática, porque muita coisa foi desenvolvida por causa disso. Caraca. E, enfim, é muito legal. E aí, bom, isso foi muito recente, história recente de ter conseguido provar isso. Provar isso. Tem que trazer mais histórias desse tipo aí, professor. Né? Vou ver. É maneiro. Tipo, emerge a gente no mundo. É um pouco curioso, né? Tem muita coisa legal, assim. Beleza? Então, o último teorema de Fermat, ele é... E tem um livro que conta isso que eu estou falando, né? E isso foi conjecturado por Fermat em 1637. Tá? Então, desde 1637, que as pessoas vêm tentando e não conseguem provar isso. Isso aí. E o que eu falei é exatamente o que é o teorema. Você consegue, Matheus? Você não consegue não, Matheus. Você não consegue não. A não ser que você troque esse conjunto para não é mais conjuntos naturais, dos inteiros. Tá? A, B e C pertencentes aos inteiros. Show? Beleza? Então, assim... Ah, não, peraí, o quê? Porque parece que ele fez a mesma coisa nos dois lados da igualdade. Como assim fez a mesma coisa? Ah, não, pera aí. Vamos desvendar essa parada aqui agora. Aquelas. É o quê? Ah, não, pera aí, foi zoando. Tipo, não, vamos resolver isso aqui agora. Não, pode, já foi resolvido. A não ser que vocês querem encontrar um outro furo aí na demonstração do cara lá. O Matheus vai mandar um contra-argumento aí do... Até desistiu de escrever, ele ia escrever ele agora. Então, mas vejam mais sobre essas coisas. Na verdade, tem um canal que é muito bom, talvez vocês conheçam o canal do BBC, né? O canal do BBC tem vários vídeos curtos e históricos sobre coisas bem legais, assim, até matemáticas. Então, o problema é que não tem tempo, né? O curso é longo, então estou aproveitando hoje que é uma aula mais rápida, que é para rever muita coisa que a gente já viu também. Number Field. Não sei, talvez sim, porque tem um que eu sigo, é americano. Muito bom também, mas não sei o nome dele, não. Tem muito material bom na internet, né? Eu fui abrir aqui agora para ver, não conheço, não. Eles que falaram que a soma de todos os números naturais dá menos 1 sobre 12. Falaram isso? Bom, vai ver tem algum argumento que prova isso aí, não conheço não. Tá, mas vamos voltar para cá? E aí a gente vai seguindo para os próximos exercícios, que justamente são o que a gente tem que aprender a fazer com a indução. Já entende como é a sequência de Fibonacci? É uma sequência, serve para um monte de coisa, mas eu estou interessado aqui em falar o seguinte. Dada
a expressão recursiva, que é essa que está aqui, já foi dada, a sua fórmula fechada é essa coisa bonita aqui. É igual a 1 sobre raiz de 5 mais 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n menos 1 sobre raiz de 5 vezes 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. Tá? Essa é a fórmula fechada da expressão de Fibonacci, da sequência de Fibonacci. Vocês podem pensar que essa expressão aqui é meio assustadora, mas na verdade é muito mais simples você obter a resposta por aqui do que por aqui. Por quê? Porque, de novo, igual eu falei no exemplo anterior, a fórmula fechada é direto, você só substitui pela sua variável ali o valor que você quer e pronto, resolve aquela conta. Né? Não precisa saber nada do que era a expressão, do que eram os valores nas posições anteriores. Tá? Então, veja, o que eu fiz no exemplo anterior é a mesma coisa que eu vou fazer nesse exemplo. Então, primeiro, base. Aliás, antes, é a propriedade. É você escrever claramente qual é a propriedade e em qual conjunto você quer provar, para justamente você ter claro qual é a sua base, que é o primeiro elemento desse conjunto, que é n igual a 1. Então, a propriedade para n igual a 1, ela é o que você quer provar. Você quer provar que f de 1 é igual a exatamente isso aqui, sendo que onde está n você põe 1. É esse o resultado que você quer encontrar, sendo que você já sabe da fórmula recursiva que f de 1 é igual a 1. Você já sabe. Então, o que você quer provar é que esta conta aqui resulta em 1. Só isso. Então, como é que a gente faz isso? Indo direto ao passo a passo, que é o exercício, né? Você tem uma soma de dois termos. É claro, uma subtração, né, que é uma soma também. Então, essa soma de dois termos, o que tem em comum? O que tem em comum aqui é 1 sobre raiz de 5. Então, você põe ele em evidência. Colocando ele em evidência, você vai sobrar de um lado com 1 mais raiz de 5 sobre 2 e do outro lado menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Ambas as frações estão com o mesmo denominador, que é o 2. Então, ele é o resultado do MMC, 2. Enquanto aqui, 2 dividido por 2 é 1. Então, 1 multiplica essa soma, fica 1 mais raiz de 5. 2 dividido por 2 é 1. Então, 1 que multiplica essa expressão é justamente essa expressão que você já tem. Aqui fica 1 mais menos 1, então cortou aqui, né? Então ficou exatamente 0 em relação a isso. 1 menos por menos aqui, mais raiz de 5, mais raiz de 5, 2 raiz de 5 dividido por 2, corta esse 2 com 2, raiz de 5 com raiz de 5, 1. Então essa conta realmente resulta em 1. Está aí provada a base. E uma atenção que eu chamo aqui, igual eu falei no exemplo anterior, a base da indução se refere a você provar que a propriedade vale para o primeiro elemento no conjunto. O primeiro elemento é 1. Então, você não tem que provar isso para o 2, para o 3, para o 4, assim por diante. É só para a base, é só para o primeiro. Isso, falar base da indução, é diferente de falar base da recursividade, porque a base da recursividade são esses dois. Não é somente o F1, é também o F2. Então, são coisas diferentes. A hipótese de indução também você não vai fazer nada, você só vai argumentar que a propriedade ali ela é verdadeira para todo mundo que vai do primeiro até o K. Para algum K que você tome maior ou igual do que 1. Você nada sabe o que vem depois, mas até ali você sabe que a sua fórmula fechada para f de I, para qualquer I que você tome entre 1 e K, de 1 até K, a sua fórmula fechada é dada por essa expressão. Para qualquer I que você tome aqui dentro desse eixo, desse trecho, de 1 até K. Indo para o passo, direto ao ponto aqui, o primeiro de tudo é o que a gente tem nesse momento? O que a gente tem nesse momento é que a hipótese foi falada ser verdadeira, que é aquilo que vale até o K, e, além disso, é uma coisa a mais que a gente tem nesse tipo de exercício de indução, quando a gente tem uma relação de ocorrência, é a própria relação de ocorrência, porque ela é verdadeira. Então, para qualquer N, não precisa somente estar entre 1 e K. Para qualquer elemento que você tome, você sabe que o valor dele é o F do anterior que soma o F do anterior. Em particular, para o K mais 1. Então, para o K mais 1, F de K mais 1 é igual a F de K mais F de K menos 1. E aí sim você pode aplicar a hipótese de indução, porque estão sendo satisfeitas pela hipótese.
tanto o késimo elemento quanto o késimo menos 1. E o que significa ser satisfeito por hipótese? Significa, de novo, que a fórmula fechada, dois valores que você assumiu na hipótese, são iguais a essa expressão, para onde for o i é o elemento específico que você quer. Então, é o k, então f de k é 1 sobre a raiz de 5 que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a k, menos 1 sobre a raiz de 5 que multiplica 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a k. Certo? E o f de k menos 1 também a gente sabe a fórmula fechada. Enfim, é exatamente o que está aqui, sendo que onde está o expoente é o k menos 1. Tá? E agora, o que a gente tem é que f de k menos 1 é igual a essa soma. Não tem ainda o que eu quero. O que eu quero é onde está i, tem que estar k mais 1. K mais 1 é onde tem que estar no lugar do i, no final das contas aqui. Então, você tem que, de alguma forma, chegar lá. Você tem que, de alguma forma, conseguir chegar a essa igualdade. E como é que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso o seguinte, não perdendo de vista onde quer chegar. A gente quer que apareça 1 sobre raiz de 5, que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a k mais 1. E a mesma coisa aqui, sendo que aqui é menos, né? E aqui é menos também. Tá? Eu já tenho isso aqui? Não tenho. Porém, o que eu tenho é, eu tenho 1 sobre raiz de 5, que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2, aqui, e essa mesma base no caso da potência, né? Essa mesma regra aparece aqui, ó. Tá? Então, eu tenho, isso aqui é uma soma de 4 termos, onde cada termo, 2 deles são similares, né? Então, tem esse mais aqui, tem esse mais aqui, enquanto aqui tem esse menos aqui e tem esse menos aqui. Então, eu quero juntar, porque aqui eu quero que seja dessa forma, o mais aqui separado, o menos aqui separado do cá. Então, eu vou juntar de que forma? Eu quero que isso que está com mais no numerador seja elevado a k mais 1. Não aparece k mais 1 aqui, não aparece k mais 1 aqui. Beleza, mas eu quero que tenha k mais 1 ali. Então, põe em evidência, em relação a este termo e este termo, 1 sobre raiz de 5, que aparece comum, que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a k mais 1. E aí você tem que tomar cuidado em relação a isso aqui, que é k, não é k mais 1. Se isso aqui é k e eu estou colocando k mais 1 em evidência, é porque o que restou em relação a esse termo foi elevado a menos 1. Por quê? Somando esses dois expoentes, k mais 1 menos 1 é k, voltou do jeito que estava. Então, colocando em evidência essa expressão em relação a este termo e este termo, para o primeiro aqui ficou 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a menos 1. Enquanto que o outro fica 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a menos 2. Por quê? De novo, k mais 2 mais menos 2 é k menos 1. E é justamente o que está aqui. Essa tática, eu falei dela na aula passada, e eu estou repetindo aqui porque vai ajudar muito vocês na hora de fazer essas contas. Você já saber o que você quer, você põe. Só tem que tomar cuidado do que ficou restando, porque você não pode aqui simplesmente ignorar isso. Do outro lado, a mesma coisa. Porque aqui você tem o menos 1 sobre raiz de 5, que multiplica 1 menos raiz de 5 sobre k, e aqui menos 1 sobre raiz de 5, que multiplica 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a k menos 1. Colocando menos 1 sobre a raiz de 5, que multiplica 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a k mais 1. O que restou em relação ao primeiro termo é o menos 1 como expoente e o menos 2 em relação ao outro. Igual eu falei aqui, também aqui. Só que aí, vamos lá, pergunto a vocês agora. Tá? Bom, concordam que eu tenho esta igualdade? Além disso, concordam que tanto esse pedacinho já está como eu quero. Já está assim, exatamente como eu quero. Esse pedacinho já está exatamente como eu quero. Qual é o resultado que tem que ter essa conta aqui dentro? E aqui dentro? 1. Perfeito, Roger. Isso aí. Tem que ser igual a 1. E como é que você vai provar isso? É vendo essa conta, é resolvendo essa conta. Tá? E veja como facilita quando você já tem o que você quer. O que está multiplicando ali tem que sumir de alguma forma. Mas não vai sumir você cortando, simplesmente eliminando.
Então, na multiplicação, é porque tem um elemento neutro aí, né? Na multiplicação, que é o 1. Então, você tem que verificar isso. E não tem muito o que fazer, resolver conta. Então, vão lá as contas. Elevado a menos 1, o que você tem que fazer? Qualquer coisa que é elevada a menos 1, você inverte a fração. Então, fica 2 sobre 1 mais raiz de 5. Elevado a menos 2, o que você tem que fazer? Tem que inverter. Então, ficaria 2 que divide 1 mais raiz de 5. E esta fração que você inverteu é elevada ao quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado, 4. 1 mais raiz de 5 elevado ao quadrado é 1 mais raiz de 5 elevado ao quadrado. A mesma coisa que você fez aqui, você vai fazer aqui também. Porque são similares, né? Só muda aqui ser mais e aqui é menos. Só. Mas é o mesmo tipo de abordagem você vai fazer. Inverte, eleva ao quadrado, você vai ter essa conta aqui. Bom, MMC dessas duas expressões é o mínimo múltiplo comum. E o que significa? Tem que ser um múltiplo tanto dessa denominador aqui, quanto deste denominador que está aqui. 1 mais raiz de 5 elevado ao quadrado, ele é múltiplo deste termo que está aqui, porque é exatamente igual a ele. Também é múltiplo de 1 mais raiz de 5. Porque está ele ali, né? É esse 1 mais raiz de 5 elevado ao quadrado. E é o menor dos múltiplos, porque já é igual a esse, então não tem como ser menor do que esse. Porque já é igual a este termo aqui. Ele sendo resultado do MMC, você dividindo por esta divisão que está aqui, você vai ter exatamente 1 mais raiz de 5 de resposta. Porque é 1 mais raiz de 5 ao quadrado dividido por 1 mais raiz de 5. Então, ficou somente 1 mais raiz de 5. Multiplicado por 2, tem ele aqui, e aqui só ficou 4, porque tem exatamente o valor que está aqui. Aqui, da mesma forma, vai ser igual, vai ser bem similar. E aí, aqui você faz a distributiva, fica 2 mais 2 raiz de 5, mais 4. 2 mais 4, 6. 6 mais 2 raiz de 5, sobre produto notável, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. 1 mais 5, 6. Então, o numerador é igual ao denominador. A mesma coisa aqui também. O numerador vai ficar igual ao denominador. Então, você concluiu que ambos esses termos são iguais a 1. E aí, então, você tem o que você queria. Está aprovada aí a forma fechada da sequência de Fibonacci. Show? Beleza? Legal. Então, vamos para a próxima. A expressão assusta, mas a matemática foi tranquila. Foi tranquila, Matheus, porque eu quis que fosse tranquila. Na verdade, eu fui tendencioso. Eu já coloquei o que eu quero. Entendeu? Se você fosse fazer a expressão aqui, somando esse termo com esse termo aqui, você talvez poderia se atrapalhar. Entendeu? Então, quando você faz isso, é uma coisa que eu falei do exercício anterior, e eu repito aqui nesse, quando... E foi, Melvin? A gata aqui... Enfim, quando você coloca já o que você quer, vai facilitar muito as outras contas, porque você tem que trabalhar somente onde você sabe que tem que sair, tem que mudar o valor e assim por diante, entendeu? Porque você já tem uma parte que já está arrumada. Beleza? Vamos para 12. Não, é para 12 que eu vou? Essa 11 eu fiz na aula passada, né? É. E aqui a gente vai entender um pouco a diferença que tem uma indução que é considerada forte e uma indução que é considerada como fraca. Ambas são equivalentes. Ambas provam a mesma coisa. Mas a aplicação da hipótese na forte se refere a você precisar aplicar a indução, a hipótese, na forte, não somente o késimo, aquele último que você considerou na hipótese, mas também o anterior do anterior e alguns anteriores. Isso, beleza, pode assumir isso, não tem problema. Enquanto na fraca não precisa, você considerar todo mundo também válido, somente aquele K ali. É nele só que você vai aplicar a sua hipótese. E vamos ver aqui nesse exemplo isso.
Na aula passada a gente viu isso. Aqui é um outro tipo de exercício. É a 12 mesmo, né? Não, pera aí, a 12 eu fiz? É a 11 que eu não fiz, a 12 eu fiz, tá? É a 11 que eu tenho que fazer hoje. A 12 eu fiz na aula passada, tá? Então, vamos a ela. Mostrar por indução que a soma dos n primeiros números naturais ímpares é igual a n ao quadrado, tá? Então, bom, veja que aqui o primeiro passo. O que você tem que fazer? Entender a propriedade. E o que significa entender a propriedade? É só, beleza, já sei o que quer dizer? Não, é escrever qual é essa propriedade. Então você tendo uma legenda para aquilo, você vai ter muito melhor a sua escrita em cada etapa da sua demonstração. A legenda aqui, no caso, é PN. PN se refere a quê? A você conseguir expressar como é a soma dos n primeiros números ímpares naturais. Então, qual é o primeiro ímpar natural? É o 1. Qual é o segundo? É o 3. Qual é o terceiro? É o 5. Então, qual é o enésimo número ímpar natural? É você entender como é uma regra que você consegue expressar esses elementos naturais. Beleza? Eu quero provar que isso vale para todo n natural. Então, 2n menos 1. Vocês concordam que, sim, qualquer ímpar pode ser escrito como 2n menos 1? Concordam com isso? Concordando com isso, vocês veem que esta não é a única forma que você pode descrever números ímpares? Por exemplo, por que eu não coloquei aqui 2n mais 1 em relação a isso que está aqui? Botei menos, não botei mais. Por quê? Alguém pode me responder? Porque você está contando os naturais. Isso aí mesmo. Então, eu não posso começar considerando o n igual a zero. Por quê? Meu primeiro elemento que aparece aqui é o 1. O 1 tem que ser escrito por alguma regra que expresse os ímpares. Consigo escrever 1 como esta regra, 2n mais 1? Consegue. Mas aí o n... Sua voz travou. O professor travou. Aí o N... Caiu. Voltou. Voltei. Então, eu acho que eu estava falando do você conseguir escrever o 1 como 2n mais 1. Consegue. Mas, para isso, o n deveria ser igual a 0. Qual é o problema disso? É que você quer provar que vale para todo n que pertence aos naturais e 0 não é natural. Então, aí você não tem bem encaixado essa relação. Por isso que quando você bota 2n menos 1, você já não tem problema. Por quê? Qual é o primeiro n que você pode ter nesse conjunto? É n igual a 1. Para n igual a 1, 2 vezes 1 menos 1, 1, está ele aqui. Para n igual a 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Está o 3 aqui. E assim por diante. Então, aqui, você tem exatamente n termos, porque é dado por esta variável aqui. Aqui vai associar ao n igual a 1, aqui ao n igual a 2, ao n igual a 3, e assim por diante. Então, aqui vai estar associado ao n. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. É ter claro qual é a propriedade. Eu quis colocar essa expressão, na verdade, este enunciado dessa forma, para vocês trabalharem num tipo de exemplo em que o enunciado não necessariamente vai estar bonitinho, não necessariamente vai estar aparecendo uma soma ali já claro o que você tem que fazer. Então, você também vai ter que encontrar qual é essa soma ou qual é essa expressão baseado no enunciado que for apresentado. Beleza, entendido isso, vamos à indução, que aí não tem muito o que fazer. É base, hipótese e passo.
Primeiro elemento natural é 1, então tem que provar que P1 é verdadeiro. Esta expressão para quando n é igual a 1 vai resultar em 1 do lado esquerdo, porque 2 vezes 1 menos 1 é igual a 1. Enquanto do lado direito, 1 ao quadrado é igual a 1, então você tem que esse lado é igual a esse lado, para a base. E aí eu chamo a atenção de novo, igual eu fiz na aula passada, na aula retrasada, que é o quê? Você tem uma expressão, é uma igualdade, ambos os lados são feitos diferentemente. Então, você tem que verificar que o resultado da expressão do lado esquerdo é 1, o resultado da expressão do lado esquerdo é feito de modo diferente, mas ambos têm que ficar iguais. Você não pode assumir inicialmente que a igualdade é verdadeira. Então, por isso que você não pode falar que necessariamente já é claro para você que 2 vezes 1 menos 1 é igual a 1 ao quadrado. Se eu colocasse aqui direto, isso daqui é igual a isso daqui, estaria errado, porque você já estaria falando que a igualdade é verdadeira, mas você tem que verificar que é verdadeira, você não sabe que ela é verdadeira. Então, por isso tem que fazer independente as coisas. Tá? Hipótese de indução, você vai provar nada, você só vai assumir que a propriedade seja verdadeira, pode até assumir que seja verdadeira para todo mundo que vai do 1 até o K. Pode, isso não tem problema. Nem vai precisar tratar de todos eles no seu passo. Somente o do Késimo já é suficiente para a gente. Por quê? Na passo, não. No passo, eu confundo bastante, eu falo, eu troco masculino e feminino aí direto quando eu falo. Então, no passo de indução, você quer provar isso daqui. E aí, vamos lá. A gente quer provar isso baseado na nossa hipótese de indução. Então, o que a gente tem primeiro é o que você quer provar, ponha claramente ali qual é a expressão. É que a soma dos késimo mais 1 primeiros elementos naturais ímpares resulta em k mais 1 ao quadrado. Veja que a soma que você tem até o penúltimo termo agora, que o último é esse camaradinho aqui, você já sabe da hipótese que é igual ao k ao quadrado. Então, ali você aplica, né? Então, você já sabe da hipótese que a soma até o penúltimo é igual a k ao quadrado. Esse termo que está a mais aqui é o mesmo termo que vai estar a mais quando você resulta do outro lado ao k ao quadrado. Porque você sabe que a soma até o penúltimo é igual a k ao quadrado. Este último apareceu dos dois lados, por isso que a igualdade é verdadeira, por conta da hipótese. Então, o que você tem que fazer agora? Tem que terminar nesse k ao quadrado. Então, você tem que trabalhar nessa expressão e concluir no k mais 1 ao quadrado. Como é que se faz isso? Não tem muito o que fazer, não. Faz a distributiva, né? Então, você vai ter k ao quadrado mais 2k mais 2 menos 1. Aqui você vai ter, então, k ao quadrado mais 2k mais 1, porque 2 menos 1 é 1. E isso daqui é exatamente o resultado do produto notável, do quadrado perfeito aí, do k mais 1 ao quadrado. Beleza? Porque aqui fica k ao quadrado mais 2 primeiro vezes segundo mais quadrado segundo. Para vocês terem a clareza dessas expressões, que é o que a gente chama de binômio de Newton, que é qualquer expressão que pode ser escrita assim, a mais b elevado a n, para qualquer n que você tome pertencente aos naturais, vocês vão no meu canal do YouTube e assistam a aula de binômio de Newton, que lá eu provo bonitinho isso tudo para vocês. Por que de fato isso resulta em isso? Você pode fazer simplesmente multiplicando, né? K mais 1 que multiplica K mais 1. Faz a distributiva aqui, você vai chegar à conclusão disso daqui, sem problema. Mas quando você aumenta para 3, para 4, para 5, para 6 esse expoente, fazer essas contas aí de distributiva é um pouco maior. Por isso que a gente tem aquela aula que vai chegar no final numa fórmula linda, e eu provo ela toda lá. Tá legal? Mas, enfim, aqui está a indução provada. Beleza? Beleza. Vamos para 13. A 12 eu já fiz na aula passada, não vou refazer aqui. A 13 é para mostrar que n ao quadrado mais n é sempre um número par. E aqui eu apresento das duas fórmulas. Eu peço que vocês provem das duas formas. A letra A por indução, a B pela técnica direta. Isso daqui, pela técnica direta, é exatamente o item... é exatamente o número 3, tá?
Então, o número 3 da lista é essa questão que eu apresentei lá, que eu fiz lá na aula passada também. Então, a gente só vai fazer a letra A, tá? Então, bom, provar que isso daqui acontece, você tem que fazer por indução. Base, hipótese e passo. Primeiramente, a expressão não está aqui bem explícita como é, né? O que significa ser par? Você pode pensar como sendo o resto da divisão por 2 ser zero. Mas como é que você vai falar isso, expressar isso bem e conseguir trabalhar com isso? Às vezes pode complicar. Em outras palavras, falar que o número é par significa falar que ele pode ser escrito como um 2 que multiplica alguma coisa, essa alguma coisa pertencente aos inteiros. Então, você quer provar a propriedade que diz que n ao quadrado mais n ele é igual a um 2 que multiplica m para algum m pertencente aos inteiros. Essa é a propriedade, vamos a ela agora para a base. Você quer provar que vale para todos os naturais, para qualquer n natural. Então, a base é n igual a 1. Logo, você quer verificar qual é o valor dessa conta. É 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado mais 1 é igual a 2. Está aí já o que você quer, porque 2 é um múltiplo de 2, porque 2 é igual a 2, e 2 é par. Então, a base está aprovada. Não tem nada o que fazer a mais. Agora, a hipótese, né? A hipótese você só vai falar só. Vamos assumir que vale aí que P de K seja verdadeiro, ou seja, K ao quadrado mais K é igual a um 2m' para algum m' pertencente aos inteiros. Tá? E aí você tem o passo. O passo é, primeiramente, exatamente igual ao exercício anterior, que é você ter claramente o que você quer. É você falar a propriedade em K mais 1, que o que você quer é que K mais 1 ao quadrado mais K mais 1 seja igual a um 2m duas linhas. Você nem está interessado em saber que m duas linhas é esse. Não está. Assim como aqui, você não está interessado em saber que m' é esse na hipótese. Não está. O que importa é que seja 2 vezes este termo que é inteiro. Porque é aí que a gente tem definição de paridade. E vamos lá. Você não sabe que essa igualdade é verdadeira, então você não pode trabalhar com ela. O que você pode trabalhar é com a expressão do lado esquerdo. Então, K mais 1 ao quadrado mais K mais 1 é onde você vai trabalhar. E o que significa trabalhar com essa expressão? É desenvolver a conta. K mais 1 ao quadrado é K ao quadrado mais 2K mais 1, mais K mais 1, que é o que ainda tem da soma. Olha só, você poderia somar todo mundo aqui e talvez chegar a algum lugar. Mas o que a gente quer é fazer aparecer a hipótese de indução. Então, da conta que você tem que, de alguma forma, fazer aparecer K ao quadrado mais K. Porque esta conta aqui, você sabe, por hipótese, que é igual ao número par. E aqui você tem, ó, eu poderia somar 2K com K e ficaria 3K, mas não me ajudaria em nada. Mas agora, quando eu tenho K ao quadrado mais K, e realmente você tem, porque você tem aqui K ao quadrado mais 2K mais 1 mais K mais 1. Então, você tem K ao quadrado mais K mais 2K mais 2. K ao quadrado mais K, você sabe que é par por conta da hipótese. Então, você substitui a hipótese ali pela hipótese. Este pedacinho eu sei que é par. Então, tudo aqui é o par da hipótese, 2 que multiplica m', mais 2K mais 2. Então, você tem agora uma soma de 3 termos, em que cada termo é um número par, porque cada termo tem o 2 como múltiplo ali, como 2 aparecendo ali, né? Então, você pode pôr o 2 em evidência, então você consegue escrever este número como um 2 que multiplica um termo qualquer aí que pertence aos inteiros, porque m' pertence aos inteiros pela hipótese, K pertence aos inteiros por conta da hipótese, né? Em K. 1 pertence aos inteiros por conta da definição. Então, a soma de inteiros é inteiro. Então, 2 que multiplica o inteiro é um número par, está aí provado por indução. Beleza? Tá? A próxima. A próxima é a 14, depois tem a 15 e acabou. Então, a 14 é que n ao cubo mais 2n é divisível por 3. É bem parecida com a anterior, né? Para todo n que pertence aos naturais. Tá? Então, primeiro de tudo, repetindo, escreva qual é a propriedade. Então,
n ao cubo mais 2n é igual a um 3q para algum q que pertence aos inteiros aí e para todo n que pertence aos naturais. É isso que você quer. Então, com isso, você sabe que a base é n igual a 1. Então, 1 ao cubo mais 2 que multiplica 1, isso daqui é igual a 3. 3 é múltiplo de 3. Então, está aprovada a base. A hipótese, você só vai supor que para algum k, blá, 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 é igual a essa expressão a 3 que multiplica um q' para um q' pertencente aos inteiros. Aí, o passo você vai começar falando o que você quer. Você quer provar que a propriedade em k mais 1, que é k mais 1 ao cubo, que soma 2, que multiplica k mais 1, é igual a um múltiplo de 3. Isso é o que você quer, você só tem essa hipótese. Então, você tem que fazer aparecer nessa conta estranha k ao cubo mais 2k. E aí é simples, porque você resolvendo k mais 1 ao cubo, e k mais 1 ao cubo é k mais 1 que multiplica, k mais 1 ao quadrado que multiplica k mais 1, né? K mais 1 ao quadrado você sabe fazer, por conta de que eu acabei de falar da questão anterior, quadrado do primeiro, mais 2 do segundo, mais quadrado do segundo. Distributiva com k mais 1, você vai encontrar esta expressão que está aqui. Aqui. K mais 1 ao cubo é exatamente igual a isso daqui. E, de novo, para entender mais detalhadamente isso, sem precisar fazer essas contas grandes aqui, vá na minha aula de binômio de Newton. Lá tem a explicação de tudo. Bom, só resolvi as contas, não fiz nada. Aqui, 2k mais 1, que 2 multiplica k mais 1, fiz a distributiva, beleza. E aí, então, você poderia somar todo mundo, ver o que acontece, mas o que você quer, o que você está preocupado é k ao cubo mais 2k. E tem ele ali, ó. Tem o k ao cubo aqui, tem o 2k aqui. Juntando esses dois, você sabe que eles são iguais a o 3q', o múltiplo de 3. Então, 3 k ao cubo mais 2k, essa é a soma daqui. Mais 3k ao cubo, certo? Mais 1 mais 2, 3. E aqui está faltando um 3k, né? Está faltando um 3k aqui. Mas beleza. Tá? 3k também é múltiplo de 3, né? Esse pedaço daqui, ele é igual ao múltiplo de 3. Então, substituindo nas contas aqui, e aqui eu tenho que somar ainda com 3k, né? Isso tudo daqui mais 3k. Então, isso daqui é o múltiplo de 3, tá? O que sobrou é 3k ao quadrado mais 3 mais 3k. Também é o múltiplo de 3, porque tem 3 em cada termo aí. Então, tudo é múltiplo de 3. Está aí provado por indução que você queria. Show? Posso para a próxima? Sim. Só uma atenção aqui, que aqui tem que ter mais 3k que eu errei digitalmente falando. Tá? Questão 15 é provar que esta soma é igual a esta expressão que está aqui. Bom, para todo n igual que 1, natural. Beleza, então primeiro tem que entender que expressão é essa, né? Vê que aqui, ó, você tem uma alternância, né? Em positivo, positivo, vai ser negativo, depois positivo, negativo. E isso daqui a gente consegue entender por conta justamente desse pedaço aqui. Menos 1 elevado a menos 1, a n menos 1, tá? Então, observa o quê? Primeiro, por que a gente sabe que aqui é positivo mesmo, seguindo essa regra que está aqui? Porque para quando n é igual a 1, é menos 1 elevado a 1, porque n é igual a 1, 1 menos 1, 0. Menos 1 elevado a 0. 0 é par. Então, é 1 a resposta. Depois, é menos 1 elevado a n, que é igual a 2, menos 1. Menos 1 elevado a 2 menos 1 elevado a 1. Isso dá menos 1. Porque 1 é ímpar, né? Então, a gente sabe que quando o expoente for par, a resposta tem aqui nesse pedaço 1. Quando o expoente for ímpar, você sabe que a resposta aqui vai dar menos 1.
Então, por isso que vai alternar, porque os índices vão se alterar, vão se alternar. Par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, e assim por diante. Essa regra que já diz para a gente como é que são esses elementos, né? Mas beleza. O que a gente quer é que essa soma seja igual a esse valor que está aqui. E aí a base é você verificar que para o primeiro elemento é n igual a 1. Quando o n é igual a 1, você sabe que aqui, por conta desta conta, quando n é igual a 1, vai ficar menos 1 elevado a zero, que multiplica 1 ao quadrado. Ou seja, isso daqui vai ser 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1 por conta desta conta aqui. 1 ao quadrado é igual a 1. O primeiro elemento, então, é 1 ao quadrado, por conta dessa soma que está aqui, e o que dá igual a 1. Enquanto quando o n for igual a 1, substituindo aqui, você vai ter menos 1 elevado a zero, que multiplica 1, que multiplica 2, dividido por 2, que vai dar 1 também. Então, está aí a base provada. A hipótese de indução você só vai colocar e tem que pôr, tá? Mesmo sendo a posse até não falar sobre ela com vocês aqui, você tem que pôr, que é assumir que a propriedade vale para todo K que você tome natural. Beleza? E aí, o passo. Vai iniciar o passo dizendo o que você quer. Você quer que a soma que vai não até o K, que é isso que está aqui, mas até o K mais 1, ou seja, aqui, ó, o N é esse camaradinha da base aqui. Então, aqui é o K mais 1, ao quadrado, que multiplica menos 1 elevado ao índice menos 1. O índice é K menos 1. Então, perdão, o índice é K mais 1. Então, o índice menos 1 é K mais 1 menos 1. Então, é o K. Então, este é o último termo. O penúltimo termo é este daqui, em relação a esta soma. Você quer provar que esta soma é igual a essa regra que está aqui, né? Sendo que tudo onde aparece K é o K mais 1. Né? Então, é menos 1 elevado a K, aqui é K mais 1 e aqui é K mais 2 dividido por 2. E aí não tem nada muito diferente das outras questões. Essa soma, você tem até o penúltimo termo, conhecimento da hipótese de indução, que é igual a este valor que está aqui, somado ao último termo, porque você tem a soma até o último termo. Então, até o penúltimo está a hipótese, você aplica a sua fórmula do lado direito da hipótese, somado ao termo que você ainda tem naquela soma no último termo. Bom, você tem que ter claro, igual eu coloquei aqui, o que você quer no início. Porque você tem uma conta estranha, então você pode tomar caminhos que se afaste de onde você quer. E você quer que apareça menos 1 elevado a K. Então você logo põe, porque você tem uma soma de dois termos, tem um menos 1 que aparece em ambos, porém aqui é K menos 1 e aqui é K. O que você quer é o K. Então põe em evidência isso, menos 1 elevado a K, porque é o que você quer que apareça. Então, aqui, exatamente como a gente fez nos exercícios anteriores, né, ficou menos 1 elevado a menos 1 por conta desse K, porque aqui é K menos 1. E K mais menos 1 é K menos 1, então está correto isso. E, além disso, restou K, que multiplica K mais 1 sobre 2. Em relação ao outro, né, ficou o quê? Esse menos 1 elevado a K já está lá, só ficou K mais 1 ao quadrado. Depois disso, note que ambos têm que estarem divididos por 2. E aqui só tem um 2 aqui. Então, por isso você faz MMC, essa expressão, essa soma que está aqui, né? Então, ficou 2 que multiplica essa expressão daqui. E agora você vai olhar somente o numerador, porque o menos 1 elevado a K já está bonito como você quer. A divisão por 2 já está bonito como você quer. Então, você nem precisa olhar mais para eles. O que você tem que considerar agora é esse numerador, que tem que ser exatamente K mais 1 que multiplica K mais 2. Você já está olhando para cá, que vai ter que ter um K mais 1. E aqui você tem uma soma de dois termos. Em cada termo que aparece aqui, o K mais 1 aparece. O K mais 1 aparece aqui e aparece aqui. Pô, põe logo em evidência que aí você já vai ter resolvido esse K mais 1. E é isso que eu fiz. Colocando o K mais 1 em evidência, vai passar a ter aqui somente o menos 1 elevado a menos 1, que multiplica K, e aqui só vai ficar o 2, que multiplica K mais 1, porque aqui é K mais 1 ao quadrado. Eu só botei K mais 1 em evidência. Continuando a fazer essas contas, você vê que aqui é menos 1 elevado a menos 1.
Então, você quer que isso tudo aqui seja igual ao K mais 2, que é o que está restando ali, você chegar a essa conclusão, certo? E daí? Como é que faz isso? É resolvendo conta. Menos 1 elevado a menos 1 é o quê? Bom, número elevado a menos 1 é você inverte isso que está aqui. O que significa, então, menos 1 elevado a menos 1? É 1 sobre menos 1 elevado a 1. Isso que é inverter, né? O numerador vira denominador e o denominador, que é o 1, vira o numerador. 1 dividido por menos 1 é menos 1. Menos 1 elevado a 1 é menos 1. Então, aqui você tem menos 1, que multiplica K. Ou seja, menos K. Enquanto ao restante, faz a distributiva lá neles. Então, você vai ter menos K mais 2, que multiplica K, mais 1. Então, você vai ter aqui menos K mais 2K mais 1. Então, você vai ter 2K menos K, K, mais 1. Mais 2, perdão, porque aqui você tem 2 que multiplica 1, né? Menos K, que multiplica 2, que multiplica K mais 1. Então, aqui é menos K, que multiplica 2K mais 2, né? 2K menos K, K. K mais 2. Então, você tem aqui essa conta aqui e concluiu, então, a sua indução. E aí encerrou os exercícios aí que eu tinha para fazer hoje. Beleza? Beleza. Professor, alguma questão da bom da prova, você vai colocar algum passo que seja falso? Ou Não. todos vão ser verdadeiros? Ah, tá, ok. Eu vou pedir prova por indução é porque o resultado está correto. Professor, Sim. o prazo da Avon 5 já encerrou, certo? Já encerrou. Você poderia fazer aquela porém- primeira questão? Porém, eu dei oportunidade para quem não conseguiu entregar por algum motivo especial, que alguns tiveram, ainda pudesse me entregar. Valendo Imaginei menos, isso. mas não poder entregar. Então, não vou falar sobre ela ainda não. Tá Nessa bom. aula, antes da prova, aí eu falo sobre ela, Beleza. tá? Bom, então tá, gente. As outras questões são todas sobre relação de recorrência, a gente vê depois. Aqui até tem indução. Dentro dessa parte de relação de recorrência, eu também peço para provar por indução um negócio aqui, mas é até bom a gente deixar para ver um pouco depois, que aí relembra um pouco a indução, né? É bem simples essa indução aqui, tá? Mas essas outras aqui a gente vê na próxima aula de exercícios. Se eu já provei aquela relação da divisão com expoente negativo. Onde? Que relação? Da questão aqui, Matheus? Aqui? Provei, acabei de fazer ela. Você sumiu aí? Você não entendeu não o que eu fiz aqui? O quê? Por que dá para fazer o quê? E tornar ela uma divisão e tirar o sinal negativo. Ah, você diz de inverter aqui? Por que disso? Bom, você pode pensar no seguinte. Um jeito de simplificar isso daqui e chegar a essa conclusão é sabendo que menos 1 é um número ímpar. Menos 1 é um número ímpar, menos 3 é um número ímpar e assim por diante. E qualquer número elevado a um número ímpar é exatamente, né, o menos 1 no caso, né, menos 1 elevado a ímpar é menos 1. Então, é um argumento, entendeu? Sobre você inverter, aí tem que lembrar das propriedades dos números racionais, tá? Porque o que significa você elevar a menos 1? É quando você fala em inverso multiplicativo. Então, o inverso multiplicativo é aquela expressão, aquela
divisão em que você vai multiplicar a expressão anterior, pela fração anterior, e isso vai resultar em 1. Isso é o inverso multiplicativo. E a notação do inverso multiplicativo é a própria fração que você tem elevado a menos 1. Então, quando você fala 2 sobre 3, qual é o inverso multiplicativo de 2 sobre 3? O inverso multiplicativo de 2 sobre 3, você escreve assim, menos 1. E o que é isso? Isso daqui é justamente 3 sobre 2. Você inverte isso. Por quê? 2 sobre 3 multiplicado 3 sobre 2 vai resultar em 1. Então, isso é o inverso multiplicativo. Quando você pensa em levar qualquer coisa a menos 1, você está pensando no inverso multiplicativo. E o inverso é justamente aquela expressão que você vai pôr e vai resultar na unidade, no 1, quando se fala em relação aos números. Entendeu, Matheus? Então é por isso. Você vai ter que inverter, porque é o que justamente esse 3 que está no divisor vai ter que ser igual a 1 o resultado de algum numerador que você vai pôr. E a mesma coisa no numerador que está aqui. Vai ter que ter no denominador alguém que você vai cortar para dar igual a 1. Entendeu? Então é por isso. Sabia que tinha que fazer, mas não fazia a menor ideia do porquê. Pois é, tem muitas coisas de matemática básica, enfim, isso que você me perguntou, eu fui lembrado porque, na verdade, eu fui chegar no raciocínio que justifica isso aqui agora, mas, enfim, são conhecimentos que você vai adquirindo com o tempo e você mesmo é capaz de responder essas coisas pensando um pouquinho mais sobre isso, entendendo bem as propriedades iniciais que você tem com a teoria dos conjuntos numéricos. Então, você, por exemplo, isso que está aqui que eu acabei de falar, não foi de coisas que eu lembrei de algum livro que eu já tenha visto que tenha provado isso. São argumentos que eu fui capaz de fazer por conta do meu entendimento prévio, talvez, eventualmente, bem consolidado em relação a esse assunto. Entendeu? Então, são coisas que vocês mesmos, tendo essa informação prévia bem estabelecida, essas definições bem conhecidas, você consegue argumentar. Entendeu? Entendeu? Bom, mais uma pergunta aí, gente? Parece que eu fiz um discurso agora, né? Mas não quis fazer nenhum discurso, não. Oxe, do nada. Discurso é bom. Tô aqui falando. Bom, mas beleza. Alguma pergunta aí? Não? Não. Então tá, gente. Vou encerrar a gravação e aí na quinta a gente já fala sobre relação de ocorrência. E eu peço que vocês cheguem na hora, assim como eu vou tentar chegar na hora. Talvez eu não consiga porque eu não sei a hora que eu vou acabar com a outra turma. Mas eu vou tentar chegar o mais cedo possível e assim que eu começar, eu vou começar a gravar e vou começar a aula, porque o assunto é longo, tá? Então, cheguem cedo, por favor, tá? Para não perderem toda a explicação. Vou encerrar aqui. Valeu. Boa noite. Beleza, valeu. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite pra você. Boa noite.